Esses dias eu estava falando com uns amigos e eles me vieram com uma seguinte indagação: existem mais finais de séries ruins do que bons. E eu decidi fazer esse vídeo, listando os piores finais de séries, começando com The Boys. Bom, eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre The Boys, mas eu queria passar por cima só para poder dar um pouquinho mais das minhas declarações sobre esse final da série. Eu não achei ele ruim, tipo assim, não horrível. Ele foi decepcionante, porque eu acompanhei The Boys durante todas as temporadas e a partir da terceira para a quarta temporada a série veio decaindo. Mas ainda assim, a quinta temporada conseguiu deixar aquele gostinho amargo, sabe? A série vinha construindo um final basicamente bombástico, literalmente, com um trocadilho com o personagem que aparece em The Boys. Mas seria aquele final de destruir cidades, Homelander enlouquecer, mas só que não é o que acontece, né? Eles ficam enrolando, eles vão pra uma linha, de uma trama ali, uma trama lá, eles fazem um grande desenvolvimento, digamos assim, de arcos bobos que não levaram a lugar nenhum, a não ser divulgar a série spin-off. O Soldier Boy, sinceramente, ele teve toda aquela trama dele, ter o V1 no sangue, o Homelander querendo virar imortal, mas que não serviu pra basicamente nada. Sem contar o que fizeram com o Homelander nessa temporada, cara. Virou um bebê chorão. O cara que era assustador nas primeiras temporadas. O Homelander dava medo. Quem não lembra daquela cena do avião que ele bota medo todo mundo falando que vai passar laser, que deixa o avião cair e todo mundo morrer? O cara que era psicopata e metódico virou nada. Bom, pelo menos sobraram os memes, né? Bom, mas eu não vou mais bater em The Boys. Se você quiser saber mais da minha opinião, eu vou deixar no card acima o vídeo da minha crítica sobre a última temporada. Confere lá, tá bem legal. Aqui a gente entra no campo da covardia total. Stranger Things. Cara, essa última temporada de Stranger Things só deixou na cara que os produtores não sabiam mais pra onde ir com essa série e que ela já devia ter acabado há muito mais tempo. Uma temporada cheia de conveniências, furos de roteiros. Tinha tudo pra ser uma conclusão épica pra essa história. Mas como essa série você vê que não tem risco nenhum pros personagens, os Demogorgons só matam figurantes, só são ferozes com personagens que são secundários. E o Vecna. O Vecna virou um bucha nessa última temporada. Puta que pariu, coitado. Um personagem tão bom, um vilão tão marcante. Na última temporada estragaram ele. O Vecna é um vilão imponente. Mas só que toda vez que ele pega e captura um personagem principal, ele tem a oportunidade de matar e ele não mata. Ele captura o Will, descobre onde tá a Max, aí ele manda os Demodogs até o hospital. Os Demodogs que são só perigo pra figurante militar. O que também é um puta furo de roteiro, porque o Vecna na mesma temporada abre um portal diretamente no quarto da Holly, mas não abre no hospital onde tá a Max. É o que eu digo, os principais não morrem. O Lucas dá um chute no Demodog como se ele não fosse nada, sendo que eles estavam destroçando militares. E tem uma cena tão ridícula que eles estão perto deles, mas não conseguem ouvir um rádio que tá a centímetros onde tá o Lucas. E só sobrevivem por causa da mãe do Mike, que tava toda ferrada. Sem contar a batalha final naquele fundo verde horroroso, parecia até o clipe do Linkin Park, porra. E também no abismo, que era pra ser o lar onde vêm as criaturas, os Demodorg, os Demogorgon, mas não aparece nenhum, nem a porra dos morcegos da quarta temporada que mataram o Ed aparece. E aqui que era pra morrer pelo menos um dos protagonistas, mas não morre ninguém. Tipo assim, não tem perigo nenhum. Todo mundo que é personagem principal nessa série vai sobreviver até o final. E cara, eu nem sou aquele tipo de cara que precisa matar personagem pra ser bom. Não, não precisa. Mas cara, o perigo é real. Aqui é o perigo, é a batalha final. Ah, e por falar, é a batalha final que dura, eu acho que o quê? Menos que 60 minutos? O Vecna e o Devorador de Mentes são derrotados rápido demais. E cara, eles são derrotados por um monte de adolescentes jogando fogos de artifícios e disparando com armas. O Devorador de Mente eu acho que não era nem pra sentir o impacto das armas. Tudo bem, o fogo, mas sei lá, cara. Sinceramente eu tô procurando pelo em ovo. O que acontece é que Stranger Things acabou com um final meio decepcionante pra maioria dos fãs. Um final bem covarde. Eles não tiveram nem a capacidade de revelar se a Eleven morreu ou não.
só fica no ar se é uma ilusão, uma coisa que o Mike quis acreditar. Mas os minutos finais, onde tá todo mundo jogando D&D, é legal. Essa parte é maneira. E cara, entramos em How I Met Your Mother, e essa aqui me dói muito, porque eu gostava tanto de How I Met Your Mother. Eu gostava de todos os personagens. Eu adorava o Barney. Pô, o Barney Stinson é um dos melhores personagens de sitcoms, de comédia de todos os tempos. O Marshall é carismático. A Lily também é uma ótima personagem. A Robin também, apesar de ser chata, mas eu gostava também. Tinha uns momentos em que eu não suportava ela, mas diferente do Ted. O Ted, eu odeio esse protagonista com todas as minhas forças. Cara, sinceramente, eu acho que é o protagonista mais bundão que tem. Ele tá toda hora atrás de um amor, que fica desesperado por mulher. Tipo, não é igual o Barney, que sai pegando todo tipo de mulher. Ele quer um amor, viver um amor. Ele tenta com a Robin, mas a Robin não corresponde ao amor dele. E aí ele conhece a mãe, que é a personagem principal, né, dessa história. A série tem o nome dela, Como Eu Conheci Sua Mãe. E cara, quando ela é apresentada, você pensa que, porra, que legal, finalmente a gente vai conhecer essa personagem. Só que acontece uma parada. A gente vê ele se casando, mas aí ela morre, cara. Ela, acho que não tem muitos minutos e ela morre. Só pra no final o Ted pedir permissão pra ficar com a Robin. E o desenvolvimento de todos os personagens vai pro lixo. A Robin, que tinha ficado com o Barney, eles evoluíram como personagens, mas no final eles voltam pra mesma coisa. E esse sim eu considero um final ruim. Ele só não chega aos pés do próximo que a gente vai comentar. E em primeiro lugar tá ela, que tá na lista de várias pessoas como um dos piores finais da história da TV. Mas como que uma série que começou tão bem, um universo tão rico, um mundo fantasioso, maravilhoso, o reino de Westeros é uma coisa de outro mundo, como que o George Martin criou essa história, né, que não poupa nenhum personagem. É uma série que te deixa apreensivo que qualquer personagem que você goste, se ele tomar uma decisão ruim, ele pode acabar morrendo ou se ferrando muito. E, cara, quando Game of Thrones começou, a primeira temporada era muito boa. Aquele final, o Ned Stark, que morre logo na primeira temporada, você acha que ele vai ser o protagonista e vai lá e ele morre no... Mas o caso de Game of Thrones foi meio que um desleixo dos produtores. Eles não sabiam como terminar a obra, porque chegou um momento em que a série conseguiu passar dos livros, e em vez deles consultarem e deixar o Martin como produtor, dando auxílio, como a história iria se encerrar nos livros, para mais ou menos se basear e fazerem na série. Só que não, eles preferiram fazer um final corrido, que parece mais para poder acabar o quanto antes e eles se livrarem dessa série. E por isso que fica aquele gostinho amargo, sabe? Você vê, cara, como as temporadas construíam vários arcos. A Longa Noite, porra. A Longa Noite, que era pra ser aquele evento que não ia sobrar ninguém. Ele dura o quê? Acho que dura um episódio. E acaba, pronto. Resolvido a Longa Noite. Um episódio que você não consegue enxergar nada, porque é tão escuro. Você fica perdido. Quem tá matando quem? A Daenerys enlouquece do nada. Aí vão falar, mas ela sempre dava sinais de que ela era uma tirana. Não, cara. Ela libertava povos, mas aí chega no final e aí ela destrói Kingsland, cara. Ela taca fogo na cidade, mata todo mundo numa cidade rendida praticamente. E não tem como falar, cara, que isso era algo que ia acontecer, que a gente já esperava que ia acontecer, porque não? Eles começam a construir isso logo na última temporada, nos episódios finais. E, cara, não tem um que olha isso e acha que, porra, que isso faz sentido. Não faz. Parece mais birra dos roteiristas mesmo querer destruir a obra. E nem os atores gostaram disso. Tem entrevista da própria Emilia Clarke reclamando do final da série. O Peter Dinklage também, o ator do Tyrion, reclamou. Então, se os atores que estão envolvidos na obra reclamaram, o que diria dos fãs? E assim termina com aquele gostinho amargo
uma das maiores séries da TV. Mas independente que seu final seja ruim, ela conseguiu marcar a TV. E é uma obra fantástica. Nível de produção, nenhuma série antes tinha conseguido o que ela conseguiu. E esse mérito não pode ser desmerecido. Teve algumas séries que eu não consegui mencionar aqui, mas vai um leve lembrete. Tem Dexter, que também teve um final ruim, Two and a Half Men, Round 6, que a Netflix conseguiu sugar até a última gota, mas não tenho nem como reclamar, porque eu só assisti até a segunda e desisti. Tem La Casa de Papel, que também teve um final bem fraco, uma série que a Netflix, essa daí a Netflix conseguiu sugar até a última gota. E eu acho que eu vi um trailer e eu acho que ainda vai continuar. Então, esse é o mal das séries da Netflix. A Netflix nunca sabe quando largar o cascalho, enquanto estiver dando dinheiro, ela vai sugar até o último. Aconteceu com Stranger Things e Round 6. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem olhou até o final. Comenta aí embaixo para eu saber se você assistiu até aqui Ted Mosby, que eu vou dar um coração em cada comentário. Agradeço a todos, se inscrevam no canal para me ajudar. E se eu te entreti, eu já ganhei meu dia. Valeu, até a próxima!